Olá, eu sou a Mônica Vieira e esse é o programa Entrever. Hoje recebemos o romancista e superintendente cultural e pedagógico da Aliança Francesa de São Paulo, Marc Boisson. Olá, Marc, tudo bom? Tudo bem, Mônica, obrigado pelo convite. Este ano comemora-se 130 anos de Aliança Francesa no Brasil. Que balanço podemos fazer dessa trajetória em terras brasileiras? Então, a Aliança Francesa no Brasil está comemorando os seus 130 anos. É uma data muito importante. A Aliança Francesa ela é uma velha dama, mas ainda moderna. E aqui no Brasil é a primeira rede das alianças francesas no mundo inteiro. A Aliança Francesa do Brasil ela foi criada pouco tempo após a abertura da primeira aliança francesa que foi em Paris. Essa data é comemorada em 2015 no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, o ano passado a gente comemorou os 80 anos da Aliança Francesa e quero destacar também que a Aliança Francesa ela tem duas missões, o ensino da língua francesa, mas também a divulgação da cultura francesa e de forma mais geral francófona. Não é só a França. Falando sobre isso, nós temos aqui a sorte de ter um teatro que conta na história da cidade, que é o Teatro da Aliança Francesa de São Paulo, que comemorou o ano passado também, que fez 50 anos. É uma época de muitos aniversários para a Aliança Francesa. Qual a importância de aprender o francês? A escolha da língua francesa, eu acho que ela é ligada a muitas questões. Primeiro que a língua francesa, ela é estudada faz muito tempo aqui no Brasil, particularmente em grandes cidades como no Rio, mas também em São Paulo e em outros lugares. O francês, como vocês sabem, era a primeira língua estrangeira estudada até os anos 70 aqui no Brasil. Agora, é óbvio também que a primeira língua estrangeira é o inglês, é importante que seja o inglês, não tem uma concorrência entre inglês e outras línguas. Todo mundo agora tem que falar um pouco inglês para se virar, digamos, no âmbito internacional. Mas a segunda língua, neste caso o francês, é uma opção muito importante para fazer a diferença no mundo do trabalho, no mundo universitário também. E, como vocês sabem, a língua francesa ela é uma língua internacional, ela é falada nos 5 continentes, é uma língua diplomática também. Então, realmente, é um plus estudar o francês. Aliás, o que quero destacar é que muitos brasileiros nas alianças francesas, eles estudam o francês por puro prazer. Isso é muito importante porque ajuda muito a estudar e a progredir na língua. Cada vez que nós fazemos pesquisas, todos os anos na Aliança Francesa de São Paulo e em outras alianças, fazemos pesquisas para saber as opiniões dos nossos estudantes. As estatísticas sempre são as mesmas. Mais de 60% dos nossos estudantes estão na aliança por prazer. Como surgiu o livro A Paixão de Tiradentes? A Paixão de Tiradentes ela surgiu de um encontro com a outra autora do livro, que é a Stefania Assunção. Esse livro foi escrito em 4 mãos. Surgiu na realidade de outro projeto, do meu primeiro livro, que se chama Vox Latina. Esse livro foi publicado na França, e quando eu cheguei ao Brasil a primeira vez, eu trabalhei em Campinas entre 2004 e 2007, também na Aliança Francesa. Eu encontrei a Stefania Assunção e o marido dela, o André Luvararelli, que é fotógrafo, e nos tornamos amigos. E trabalhamos com a Stefania sobre a tradução deste livro, Vox Latina, e deu muito certo. Eu achei muito interessante o trabalho que fizemos, tão interessante que depois, lendo a versão em português,
achei essa versão melhor que a primeira versão em francês, porque fazendo esse trabalho de tradução, na realidade, a gente fez um trabalho de edição, a gente revisou Vox Latina. E um trabalho de revisão, muitas vezes, quando se trata de um livro, significa cortar muitos trechos do livro. E para o autor, posso confirmar que é difícil eliminar trechos de um texto que a gente escreveu. A Stefania me ajudou muito, ela tem muito critério, e nós conseguimos ter uma versão enxuta e mais interessante, ao meu ver, do Vox Latina. Então, antes de ir embora, em 2007, eu fiz uma proposta para a Stefania de escrever a quatro mãos o livro que se tornou A Paixão de Tiradentes. Começou, na realidade, como uma brincadeira. A gente estava conversando sobre literatura, eu falei para ela, por que não escrevemos um livro? Ela ficou surpresa. Que pergunta, que proposta surpreendente, não é? Mas fomos conversando, fomos brincando e ela me disse, faça uma proposta e eu vou pensar. A proposta que eu fiz era escrever sobre um tema, claro que interessava os dois, e pontos comuns entre nós. Ela é brasileira, eu sou francês, achamos interessante escrever sobre Paris e uma cidade notória do Brasil. A gente queria escrever um romance com uma intriga e um romance que podia ser histórico. Ela é mineira, então a gente pensou no Minas Gerais, pensamos em Ouro Preto, porque esta cidade, quando a conheci, me impressionou muito. E aí a gente chegou à Inconfidência, naturalmente, que é o evento histórico mais importante de Minas Gerais e do Brasil todo. Então a gente tinha um roteiro, um pré-roteiro, digamos, do livro, e a gente começou a escrever. Ela aqui no Brasil, eu na França. A gente sempre fala que esse livro não existiria sem a internet, porque por mais que ele fale do passado, que ele misture a época presente com o passado da Inconfidência, com o século XVIII, eu estava na França, ela estava aqui. Então eu escrevia lá na França, ela escrevia aqui, a gente se encontrava na internet, no Skype, a gente trocava e-mails. E é um livro também que não é traduzido. Esse livro existe nas duas línguas. Existe em português, se chama A Paixão de Tiradentes, e existe também em francês, La Liberté même tardive. É o título dele em francês. É a tradução de A Liberdade ainda que tardia. Mas nenhuma versão foi traduzida da outra. Na realidade, a Stefania ela escrevia na língua dela, eu escrevia na minha, e a gente se encontrava, conversava, a gente se encontrava virtualmente, a gente conversava. Quando chegávamos a um acordo, eu imediatamente pegava o trecho dela e passava ao francês. Ela fazia a mesma coisa. Então fomos escrevendo as duas versões, na realidade, ao mesmo tempo. Então o livro nasceu como, digamos, um jogo, uma brincadeira, e a gente foi fazendo esse projeto com muito prazer, com muita dificuldade também, porque não é fácil escrever a 9.000 quilômetros de distância, e o que não é fácil também é escrever com outra pessoa, porque quando você escreve com outro autor, significa que você aceita ser criticado. A gente realmente avaliava o trabalho do outro, a gente devia avaliar o trabalho do outro, e a gente só chegava a um acordo final depois de conversar muito sobre a qualidade dos textos que nós estávamos escrevendo. Quero dizer que a parte da revisão, ela inclusive foi mais comprida que a parte da escritura mesma. A gente escreveu o livro demorou a escritura 1 ano e meio, e a revisão demorou 2 anos e meio. Por que também? Porque a gente decidiu
fazer uma versão em português mais enxuta e mais direcionada para um público que pode, para uma edição, digamos, paradidática. Esse livro se presta também a uma leitura de adolescentes que querem conhecer sobre a Inconfidência, a história da Inconfidência de forma lúdica. A versão em francês, ela é diferente. A versão em francês, ela é mais comprida porque ela tem também a visão do personagem francês, que na versão em francês se chama Boris. Esse Boris, o livro começa assim. O Boris é um estudante francês, um jovem, que mora em Paris com os pais dele, e ele decide viajar para Ouro Preto para ficar com a tia dele, professora de História na Universidade de Ouro Preto, Veronique, e ele é estudante de Geologia, então a cidade de Ouro Preto é muito boa para ele fazer um curso lá. Então, no início do livro, ele prepara a viagem para Ouro Preto. Vou só contar o que acontece bem no início. Quando ele vai embora, um pouco antes, a mãe dele decide fazer um presente para o filho. E ela compra uma estátua estranha, uma estátua pequena, num antiquário. Essa estátua poderia ser de Aleijadinho. E acontece um evento que não vou contar aqui, porque faz parte da intriga, é importante deixar os leitores descobrirem, mas o que posso contar é que, num momento dado, a estátua cai no chão, uma parte da estátua se quebra, e descobrem dentro da estátua um manuscrito e diamantes de verdade, que o Boris reconhece facilmente, sendo estudante de geologia. Esse manuscrito ele é escrito por Teresa de Carvalho. A Teresa de Carvalho é o único personagem que nós criamos, e criamos esse personagem como a esposa do Tiradentes. Essa é a história da escritura e do início do livro A Paixão de Tiradentes, La Liberté même tardive, em francês. E a expectativa da nova edição de A Paixão de Tiradentes pela LF Publicações, editora da Livraria Francesa? Essa próxima publicação pela LF Publicações é uma perspectiva muito boa, porque o fato de poder disponibilizar um livro, os dois livros na realidade, como vocês sabem agora ele existe nas duas versões, em francês e em português, através da rede da Livraria Francesa, é muito bom, a gente fica muito feliz por muitas razões. Na realidade, o fato da Livraria Francesa ter um site que funciona muito bem, é muito fácil comprar um livro no site de vocês. O fato de saber também que vocês estão instalados em vários lugares onde a gente já fez apresentações do livro. Estou pensando em São Paulo, claro, vocês estão presentes aqui na sede da livraria, no centro, mas também vocês estão presentes nas Alianças Francesas de Brooklyn, vocês estão na Aliança Francesa de Jardins, vocês estão agora em Santo André, na Aliança Francesa do Rio, em Botafogo, em Ipanema. Em todos esses lugares a gente já apresentou o livro. O que eu acho muito bom também nessa perspectiva é que, como a Aliança Francesa, a Livraria Francesa, ela sempre trabalhou nesse diálogo entre o Brasil e a França. Então, o fato de vocês agora editarem esse livro nas duas línguas, de distribuírem esses livros através de sua rede, tem tudo a ver. Eu acho que é realmente uma excelente notícia. O Brasil é um bom lugar para um expatrié? Bom, imagino que é um bom lugar para todos os expatriés, porque tem bastante estrangeiros que vêm trabalhar aqui e que voltam. No meu caso, posso dizer que, sem dúvida, para mim é um bom lugar,
porque voltei efetivamente, eu fui o diretor da Aliança Francesa de Campinas entre 2004 e 2007. Em 2011 cheguei aqui para a minha segunda missão para as Alianças Francesas aqui em São Paulo. Então, realmente isso mostra que a minha experiência foi positiva e foi realmente um acaso da vida também para mim, porque eu me formei em espanhol e não em português. Aprendi o português aqui em Campinas em 2004 e não pensava um dia na minha vida aprender essa língua. Fico feliz de ter tido essa possibilidade. Foram duas experiências muito interessantes em Campinas e em São Paulo. A de São Paulo está acabando também porque são missões de 4 anos cada vez. Então, daqui a pouco tempo eu vou viajar para outro lugar. Esse contato com a cultura brasileira para mim foi muito bom, me ensinou muitas coisas que nem imaginava. O fato de, eu acho que o que motiva um expatrié, um estrangeiro que viaja de um país a outro, a diferença, diria, entre vocês viajarem e morarem num país. Não é a mesma coisa. É muito diferente. O fato de estar num país, falar a língua, trabalhar num país, trabalhar com, nesse caso aqui, com colegas brasileiros, faz que você realmente vai conhecendo as verdadeiras culturas, porque no Brasil é um país muito amplo, muito grande, com muitas culturas. Então eu fui descobrindo as culturas brasileiras. Ainda vou descobrir, estou descobrindo, e posso dizer que quanto mais conheço o Brasil, menos o conheço, acho, porque é tão amplo tudo que tem que ser descoberto que irei embora do Brasil tendo muitas coisas para aprender. Mas tudo bem, meus livros estão publicados aqui, então fico à disposição para voltar ao Brasil e apresentar esses livros. Fale sobre o seu novo projeto. Eu acabei de escrever um novo romance que se chama, em francês, Il est mort Jim. Ele está morto, Jim. Para contar um pouco sobre esse livro, vou relatar uma história verdadeira que aconteceu. Esse livro ele é uma pesquisa, um romance que conta a pesquisa de um personagem, Jim Rousseau, que decide aos 58 anos escrever um livro sobre a vida após a morte. Ele é um professor universitário, mora em Lima, trabalha na PUC peruana, e ele decide fazer uma última pesquisa sobre um tema que interessa a ele. E a história desse livro, para mim, começou com um fato extraordinário e real. Eu estava procurando um título para este livro. Normalmente, acho que como muitos escritores, a gente espera o final do livro para determinar o título definitivo, mas eu não tive que fazer isso porque tinha na cabeça essa procura do livro e de repente a tela do meu computador, um dia que estava trabalhando no computador, ela apagou e apareceu a frase do título do livro, Il est mort Jim. Ele está morto, Jim. Apareceu da nada, realmente. E eu fiquei muito surpreso, não entendia o que tinha acontecido. Falei para outras pessoas que não conheciam isso também, que não sabiam onde podia chegar essa frase, e descobri depois que vem de um problema informático do Google e é uma brincadeira que fazem os informáticos. Mas, realmente, esse título apareceu da nada. Então, o meu novo livro, ele conta a trajetória, a evolução, digamos, do personagem Jim Rousseau. Esse Jim Rousseau, ele não veio da nada, porque
Ele é um personagem que eu já utilizei em outro livro, no meu primeiro livro, Vox Latina, do qual já falei aqui. Ele vai, sem querer, mudar a vida dele. Porque ele é uma pessoa muito com pés no chão, no início do livro. Ele é agnóstico. Ele faz uma pesquisa sobre o além, sobre as experiências de morte iminente, como se ele fosse um científico no início do livro. E ele vai ser levado pela história que ele escreve. Eu não vou contar muitas coisas sobre a história, porque quero que vocês leiam um livro. Acho que é um relato original que mistura testemunhos reais e também que é um verdadeiro romance. O que posso dizer é que nesse livro, Il est mort Jim, o personagem ele vai mudar completamente a vida dele e vai ser sem querer, vai acontecer uma iluminação para ele. E claro que a história do personagem, como muitas vezes, ela tem muito a ver com a história do autor mesmo. Para mim foi uma experiência, esse livro, uma experiência extraordinária, que não terminou ainda, porque quando nós estamos pesquisando um mundo tão amplo como o mundo que o Jim explora no livro Il est mort Jim, nunca termina. Muito obrigada, Mark. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado a toda a equipe da Livraria Francesa. É um prazer estar aqui. Quero convidar todo mundo a visitar as páginas dos meus livros, as páginas Facebook dos livros que mencionei. Vox Latina tem uma página, a página de Tiradentes também, claro. E o novo livro, Il est mort Jim, tem uma página que ficaria feliz se vocês visitassem essas páginas. Também vou estar presente no banho linguístico, no Bain Linguistique dos professores de francês. Vou fazer uma apresentação dia 15. O banho linguístico acontece dia 15 e 16 de maio de 2015 em Campos de Jordão. Ficar muito feliz de falar com os professores de francês, estudantes de francês que vão estar presentes. Até logo! Esse foi o programa Entrevue. Visite nosso site livrariafrancesa.com.br e não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Até a próxima!